Os irmãos lembram onde a gente estava semana passada aí, na Bíblia? Abra sua Bíblia então aí comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Romanos, Gálatas, Efésios. Depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo... Lá no versículo 17. Então nós vimos a semana passada, né, que ele escreveu essa carta aqui, ele estava preso, né, e ele escreveu para esse povo lá de Éfeso. Lá tinha um templo que era da grande deusa dos Efésios lá, a Diana, né. Então aí Paulo então falou, para resumir um pouquinho no final aqui para a gente entrar num outro assunto. Então ele falou sobre a gente deixar de ser crianças espirituais, né. Então, agora hoje nós vamos dar prosseguimento nesse estudo aqui. No versículo 16, então, ele, terminando aquela mensagem, ele falou assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu dei um exemplo aqui falando de uma caixa de ferramentas para os irmãos, lembra? Então agora aqui no versículo 17, olha um título que tem aqui, ó. Como devem agir os crentes. Não sei como que está na sua Bíblia aí. Você tem um título aí, antes do versículo 17. Tem aí na sua Bíblia? Tem, Alex? A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Como que está aí na sua, Ana? Você está sem aí? Eu tô sem, meu tá no celular. Aqui na minha, tá assim, ó. Como devem agir os crentes. Então, no versículo 17, então, diz assim, ó. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Quem são os gentios? Só para a gente lembrar. As pessoas que ainda não conhecem a palavra, né? Então, ou talvez até ouviram já, mas não praticam. Então está dizendo assim: sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Lembrando que ele estava falando para aquele povo extremamente idólatra. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Então ele estava falando para aquele povo lá em Éfeso. Tinha a igreja de Cristo ali. Tinha uma quantidade de gente convertida. Só que eles já estavam se esfriando, eles estavam agindo com insensatez, não estavam sendo sensatos, né? Como ele disse aqui no versículo 14, ó, eu vou ler aqui para os irmãos, ó. Vou relembrar isso aqui. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Quem são os incautos? As pessoas ingênuas ou imprudentes. Isso que nós não podemos ser, nem ingênuos nem imprudentes. Nós temos que tomar cuidado com isso. Agora ele está dizendo aqui, ó,
Ele vem, né, chamando a atenção do povo ali, ó. Eu vou ler rápido aqui, ó, novamente. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não vivais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, ou seja, eles estavam, né, tinham se convertido, mas estavam trazendo para a vida deles o que eles praticavam antes de se converter. Pessoas que estavam ali convivendo no meio daquele povo, né, e aquilo já não fazia mais parte da vida dessas pessoas que se converteram. Mas eles olhavam para o que as pessoas faziam e pensavam, vinha aquele pensamento, nossa, até outro dia eu fazia isso. Até outro dia eu participava disso, né? E aquilo ficava ali martelando, mordendo na mente daquelas pessoas. Então, o que estava acontecendo? Ó? Eles haviam perdido a sensibilidade e se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, depois, né, de conhecer os planos de Deus, depois de conhecer a obra redentora de Jesus Cristo, eles estavam voltando atrás. E aí Paulo, então, no versículo 20, ele fala, ó, entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Então ele estava ali chamando a atenção daquele povo duramente, através dessa carta, lembrando que ele estava preso. Mas quando ele soube o que estava acontecendo, então ele escreveu a carta. Olha só, no 21. No 20, então, né, ele fala, entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Olha no 21, se é que de fato o ouvistes e nele foste discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Ou seja, muitas pessoas estavam ali convencidas, né? Como eu falei aqui outro dia. Eu estava pregando sobre a carta aos Gálatas e falei sobre esse assunto. Muitas pessoas estavam ali convencidas, não eram convertidos. E hoje acontece muito. Muitas pessoas, a gente vai lá, a gente ministra para a pessoa, a gente prega, a gente dá conselho, né? Então a pessoa abre o coração, começa a frequentar a igreja, começa a ouvir o evangelho, mas ela não se converteu. Tem pessoas que passam anos e anos dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mas ela não é convertida. Ela se convenceu que aquilo é bom para ela, por causa do que as pessoas falam, né? Então ela começa a conviver naquele meio, ela começa a falar como as pessoas, ela começa a ouvir a palavra, mas em vez de despertar a fé no coração dela, e ela realmente abrir o coração para ter uma mudança de vida, ela passa anos e anos frequentando uma igreja porque alguém falou para ela que aquele era o caminho, que aquilo era bom para ela. Então ela fica naquele pensamento assim, eu tenho ouvido há tanto tempo de várias pessoas que esse é o caminho certo, então eu vou trilhar esse caminho. Mas na verdade ela está fazendo isso por causa do que os outros falaram para ela. Porque no fundo do coração dela, ela está agindo como estava agindo esse povo aqui, ó, povo de Éfeso. Ó, havendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez, né, toda espécie de impureza. Então, hoje em dia acontece muito, como eu acabei de falar. Muitas pessoas frequentam uma igreja há anos e anos, né, e acham que é o certo, porque ouviu de outra pessoa, ela acha que se Jesus voltar ela está salva, porque ela está frequentando a igreja, porque ela tem uma Bíblia, porque ela tem 2 ou 3, né? E porque ela veste uma roupa diferente, ela fala de um jeito diferente, porque ela não vai em determinado lugar, mas quando ela está sozinha lá no quarto dela, ao invés dela falar com Deus, ela está pensando naquilo que ela fazia. Ela sente saudade dos lugares que frequentava. É isso que estava acontecendo com esse povo. E aí ele fala, se é que de fato ouvistes, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, né? Ou seja, ele está falando aqui, ó. Agora ele fala, quanto à antiga maneira de viver, daquilo que foi ministrado, aquilo que você já não faz parte da sua vida, que é coisa lá da velha criatura. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos,
a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, proveniente, qual que é a verdade que nós estamos falando aqui? O Evangelho. No contexto aqui, ele estava falando para o povo de Éfeso, né? Que ele tinha pregado lá, ele já tinha ido lá, ele já tinha pregado, ele já tinha ensinado, assim como aconteceu com os Gálatas. Mas da mesma forma que aconteceu com os Gálatas, estava acontecendo com os Efésios. E da mesma forma que aconteceu com os Gálatas e com os Efésios, acontece hoje com o povo de Deus nos dias de hoje, em 2023. As pessoas ouvem, mas não se convertem. Se não tiver uma campanha, se não tiver um propósito, se não tiver algum objeto para entregar, se não tiver alguma coisa, a pessoa não abre o coração. O resultado está aqui, ó. Os irmãos estão vendo, o resultado está aqui. Fruto de conversão é difícil. E nós estamos inseridos já nos tempos, né, nos finais dos tempos. Então, as pessoas ouvem o Evangelho, mas assim como Jesus um dia pregando lá, né? Jesus estava pregando, estava falando, estava instruindo as pessoas, de repente eles acharam que o discurso de Jesus era muito duro. E aí eles começaram a ir embora. E aí Jesus olhou para os discípulos também, para os 12 ali, e falou: e vocês? Vocês não vão também? Ele estava dizendo assim, ó, vocês acharam que está muito pesado, que não é para vocês? Não precisa ficar, pode ir. Aí Pedro falou: mas para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas o discurso continua sendo duro. A Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma. Ele diz: eu sou o mesmo ontem e hoje serei eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo. Então o que está escrito aqui, valia aquela época, vale hoje, vai continuar valendo. E o discurso continua pesado. Se não houver fruto de conversão, é difícil servir a Deus. Se não se converter verdadeiramente. Senão não permanece. E é o que eu tenho falado para os irmãos. Eu não vou montar tudo isso daqui, chegar aqui na frente e fazer um teatro aqui, falar algo que seja agradável aos ouvidos dos irmãos, porque eu quero que encha aqui. Pelo contrário, eu vou entregar para os irmãos a palavra da maneira que Deus entrega para mim. E como eu falei, o resultado os irmãos estão vendo aqui. O discurso continua sendo duro. E vai continuar sendo assim. O discurso é duro para mim também lá dentro quando eu estou estudando. A palavra que eu estou trazendo para os irmãos vem para mim primeiro. Então eu não sou só um canal que Deus vem e fala assim para mim, ó, fala lá para a igreja que é assim, assim, assim. Não, é para mim também. Eu tenho que estar encaixado aqui dentro. Se eu não estiver dentro do contexto aqui, como que eu posso chegar aqui e falar para os irmãos? Então, da mesma maneira que às vezes é duro para os irmãos, também é duro para mim ouvir lá. É duro ouvir de Deus a correção. É duro quando Ele me corrige. Aí eu boto meu joelho no chão lá, eu oro, eu falo com Deus, eu peço perdão, eu peço a misericórdia dEle, eu peço para Ele me ajudar. Mas vai continuar sendo assim, a Bíblia é a mesma, o discurso continua sendo duro. Amém? Se não for assim, o que vai acontecer? O que estava acontecendo com os Gálatas, o que estava acontecendo com os Efésios e o que está acontecendo na igreja dos últimos dias aí. Em 2023. Igreja cheia não é sinônimo de igreja salva. Amém? No 24, então ele diz, ó, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, para a gente ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, nos dias de hoje, anda meio difícil, né? Mas é impossível? Não. Mas talvez a gente tenha que abrir mão de alguma coisa. Deus nos chamou para quê? Para que a gente
absorva a palavra para que a gente ouça o evangelho e pratique ele verdadeiramente, não é? Para quê? Para que a gente alcance a vida eterna. E nos dias de hoje, viver em santidade é difícil, mas não é impossível. Então, se tem alguma coisa na sua vida, vamos falar assim, vamos dizer que uma mídia social, ou uma companhia, ou seja o que for, se estiver atrapalhando a sua comunhão com Deus, joga fora. Lança fora. Muda o estilo de vida. Talvez a gente tenha que abrir o olho para isso. Eu tenho ficado muito tempo no celular. Eu não tenho vergonha de falar isso para os irmãos. A gente tem a hora que a gente está estudando, mas tem a hora que a gente senta lá também, e se a gente não parar para olhar, a gente passa, de repente para passar 1 hora, 1 hora e meia aqui, incomoda, né? Mas às vezes a gente passa 3 horas no celular sentado sem levantar do lugar, como já aconteceu comigo. Então, se tem algo que seja isso ou outra coisa que esteja atrapalhando você na sua comunhão com Deus, muda, lança fora. Deus te mostrou? Você que tem que administrar o tempo. A gente não pode ser escravo dessas coisas. Amém? Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha só, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Talvez na sua tradução ele está assim, irai-vos, mas não pequeis, né? Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. A gente não deve nunca ir dormir brigado um com o outro, né? Discutiu? Tá brabo. Eu dormir, amanhã eu resolvo. Olha o que está escrito aqui. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E o 27. Não deis lugar ao diabo. Se eu der lugar ao diabo, o que ele vai fazer? Se eu abrir a porta para ele, ele vai entrar e ele vai fazer um estrago. Então ele está falando, não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Para não deixar passar em branco aqui, isso que eu estou lendo aqui agora, veja bem. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Parte B agora, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Então, lembrando, não vamos encolher nossas mãos para quem está precisando. Faz já 2 domingos que eu não falo sobre isso. Eu não peço para os irmãos depositar nem dízimo nem oferta aqui. Não é necessário. Dízimo não é mais obrigatório. Ah, mas eu sou dizimista e quero continuar sendo. Amém. Pega o seu dízimo, vai lá, compra mantimento e vai ajudar quem precisa. Amém? Pega a sua oferta, vai lá, compra mantimento e vai ajudar quem precisa. Não colha a sua mão, tem muita gente passando necessidade por aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Vou ler esse versículo novamente, Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Então, se eu for abrir minha boca para criticar, para destruir, para derrubar alguém, então é melhor eu passar o zíper, né? Ficar quieto. Mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Tem que tomar cuidado também com as nossas atitudes, não só, com o que sai da nossa boca, com as nossas atitudes também. Já que nós somos templo do Espírito Santo,
o Espírito Santo habita em mim, habita em você, né? Então a gente tem que tomar cuidado com atitudes também, não só com o que a gente fala, mas com as nossas atitudes. Talvez sem falar palavra nenhuma, a gente mata a fé de outras pessoas, com atitudes. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. É que ele estava instruindo os Efésios e para nós também hoje, ó. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Então nós vimos, né, alguns dias atrás, sobre o fruto do Espírito. Então aqui ele está falando agora, ó, sobre também como toda maldade. Então, lá no fruto do Espírito nós vimos sobre bondade, né, sobre os gomos lá que eu falei para os irmãos, do fruto do Espírito. Agora ele fala aqui, ó, para os Efésios, ó. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós. Então, no meio do povo de Deus não é para ter essas coisas, não é para ter briga, não é para ter discórdia, não é para ter discussão, né? Não é para ter mimimi, bem como toda maldade. Do povo do mundo, talvez tenha tudo isso contra a gente, mas jamais deve partir da gente, né? Nós temos que mostrar a diferença. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. É meio difícil às vezes, né? Às vezes tem alguma pessoa que vem, magoa a gente, fala algo que deixa a gente chateado, né? Como nós estamos vendo aqui. Isso não deve partir de nós. Nós somos chamados para fazer a diferença. Agora, de repente, as pessoas que a gente convive no trabalho, no mundo aí fora, agem desse jeito com a gente. Então, nós não devemos retribuir na mesma moeda, né? Nós não devemos fazer nada disso. Agora, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, ou seja, entre a gente e com as pessoas de fora também. Mesmo que agrediu, falou, ofendeu, tem que liberar perdão. Mesmo que a pessoa não peça, vamos dizer assim, a gente tem que ir orando liberar perdão para a pessoa. Faz mais bem para a gente do que para a própria pessoa. Da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. No capítulo 5 agora, ó, dando continuidade aí. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Então, né, lembrando que ele estava instruindo lá o povo de Éfeso, que tinha o templo da deusa Diana, que lá os cultos em reverência a ela era regado de promiscuidade, de prostituição, e era só por Deus lá. Então, ele continua instruindo, ó, entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos, ou seja, como eu estava falando aqui, né? Aqueles que não se converteram. Esses aqui tinham se convertido, mas a carta foi dirigida ao povo de Éfeso, mas da igreja, aqueles que se converteram, que moravam naquele lugar, estavam ali naquele meio, mas tinham aceitado Jesus Cristo, tinham aceitado o Evangelho. Só que aqueles que estavam naquele meio sem conversão, quando eles não estavam ali no culto, não estavam ali no meio do povo ali, aonde que estava a cabeça deles? Onde estava a mente, o pensamento? Lá no que eles faziam. Lá da onde eles foram tirados, resgatados. Não haja obscenidades e nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, ele foi bem claro aqui, né? Falando sobre promiscuidade, pensamentos imorais, gracejos, né? Conversas inconvenientes. E aí ele diz, ó: portanto, podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí ele diz assim, ó, para aqueles que chegavam até eles lá para falar: ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Olha no 8 que diz: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E isso é para mim e para você hoje, antes da gente se converter. Falando de mim, me colocando como exemplo, lá 12 anos atrás. A Sueli sabe muito bem do que eu estou falando. Se tem alguém que era trevas lá antes de se converter, era eu. Ó, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associei às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Então, é para isso que nós somos chamados, para fazer a diferença. Amém? Então, tudo que foi falado aqui, que ele estava se referindo àquele povo lá, a igreja de Cristo. Como, vamos dizer assim, ó, nós moramos em Itapuí, né? Então, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós somos chamados à conversão, né? Mas nós continuamos morando em Itapuí. Então nós temos que fazer a diferença no nosso lugar, né? É isso que estava acontecendo com o povo de Éfeso. Dentro da cidade ali, tinha um povo que foi chamado à conversão, a viver em santidade. Então, ó, ele está chamando a atenção do povo, assim como através dessa mensagem Deus nos chama a atenção. Nós estamos realmente vivendo da maneira que nós somos chamados a viver? A gente tem que procurar melhorar cada dia mais, né? Olhar, se está faltando alguma coisa, começa a analisar ao seu redor. Está faltando alguma coisa ainda? Vou trabalhar isso. Vou me esforçar para mudar isso. E não deixar como está para ver como fica, né? Nós somos chamados para isso, para fazer a diferença. Então, se eu agir como eu agia antes, que evangelho que eu estou pregando para os irmãos? É fácil? Não. É impossível? Não. Não era impossível para os discípulos, não era impossível para os Gálatas, não era impossível para os Efésios, não é impossível para nós. Assim como eu falei, que Deus fala assim na palavra: eu sou o Senhor e não mudo. Então, se Ele é o mesmo, a palavra de Deus para nós é a mesma hoje. Embora nós estamos em 2023, com toda a tecnologia que existe à disposição aí, mas nós somos chamados para viver de acordo com o que está aqui. Nós não fomos chamados para virar homem das cavernas, não. Nós temos que viver a nossa realidade, mas mostrando para as pessoas a diferença de quem serve a Deus. Amém? Se for para viver na iniquidade, é o que estava acontecendo aqui, ó. Paulo escreveu a carta, mandou lá, porque o povo estava, vamos dizer assim, eu sou de Deus, eu me converti, mas quando não estava agrupado ali, o pensamento deles, as ações deles estavam lá no que eles faziam antes. Então eles viviam no meio daquilo que eles foram tirados, assim como a gente vive no meio da cidade que a gente sempre viveu. Mas nós somos chamados a viver de uma forma diferente. Da mesma forma que estava acontecendo aqui, acontece hoje. Então, olhe, analise ao seu redor. Se tiver alguma coisa ainda para mudar, para tirar, tire, faça o que tem que fazer. Quando? O mais rápido possível. Quando Deus ele dá a palavra, Ele quer que a gente coloque em prática ela o mais rápido possível. Amém? Os irmãos entenderam?
Então fique com essa palavra no seu coração, medite nessa palavra, releia, fala com Deus em oração lá. Senhor, o que o Senhor tem só para mim nessa mensagem que foi ministrada hoje? Eu quero saber. Com certeza Deus vai abrir para você a parte que diz respeito só a você. Assim como Ele abriu para mim a parte que diz respeito a mim. Amém? Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe a mensagem ao meu coração, o Senhor tem tratado comigo desde a semana passada. Meditando nessa palavra, o Senhor trouxe uma parte que era só para mim e eu clamei, eu pedi para que o Senhor fizesse eu ser claro e objetivo e assim eu fiz. Mas se ficou alguma dúvida, eu peço que a pessoa que está com a dúvida que me procure no final, mas eu creio que não há dúvida para ser levado embora para casa. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos preparou. Obrigado por essa palavra, por essa mensagem, Senhor. Continua, meu Deus, nos ajudando, nos capacitando, abrindo, meu Deus, a nossa mente, abrindo, meu Deus, o nosso entendimento, para que a gente mostre lá fora a diferença do que serve a Deus e o que não serve, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?